Olá pessoal, tudo bem? Depois de 3 anos sem postar nada aqui no canal, eu decidi que finalmente é hora de eu voltar para compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência como comissária e trabalhando na Emirates com vocês. E o motivo desse vídeo aqui de hoje é para explicar o porquê que eu saí da Emirates, porque que eu tomei essa decisão de pedir demissão e voltar aqui para o Brasil. Foram vários fatores que me fizeram tomar essa decisão. Não foi uma decisão fácil, até porque a gente já morava em Dubai há 4 anos, eu, meu marido e minha filha, a gente já tinha construído a vida lá em Dubai. A gente conseguiu comprar carro, o meu marido aprendeu inglês, eu vou até deixar o link aqui do curso que meu marido fez para aprender inglês em pouco tempo. Foi, se não me engano, ele ficou praticando, ele fez o curso assim durante 6 meses e ele já tava falando. Minha filha já tava indo pra escola, a gente tinha alugado um apartamento super bacana, grande, espaçoso. Minha filha já tinha o quartinho dela, era um lugar que a gente tava gostando de morar, era perto do meu trabalho. Então, tudo tava assim, se encaixando. A gente estava numa fase da nossa vida em Dubai que a gente estava estabilizado. É que eu sempre tive em mente de que ser comissária não era uma carreira que eu gostaria de levar pro resto da minha vida. Há como você fazer uma carreira dentro da aviação, mas esse não era o meu sonho. O meu sonho sempre foi empreender, sempre foi abrir meu próprio negócio, né? Então, mesmo estando lá em Dubai, trabalhando como comissária, eu comecei uma faculdade de administração à distância. Eu entrei nessa busca de procurar, né, buscar uma carreira mais sólida para mim. Amo aviação, sinto muita saudade, tenho muita gratidão pela Emirates. Eu lembro de voos que eu sentia gratidão, assim, era realmente um sentimento muito bom. Às vezes eu tava sentada no Jump Seat, simplesmente quietinha, eram os momentos que eu tinha ali para entrar em reflexão mesmo, entrava numa introspecção enquanto trabalhava. E eu realmente me sentia muito grata por ter aquela oportunidade de estar ali, de estar viajando o mundo, de estar conhecendo pessoas de diversas localidades, diversas crenças, né, culturas, muitas pessoas legais, bacanas, interessantes. Eu amava estar dentro do avião. Eu simplesmente amava gerenciar a cozinha do avião. Eu tenho muita gratidão pela Emirates e por tudo que eu vivi. Mas eu senti essa necessidade de procurar uma carreira mais sólida para mim, né, terminando a minha faculdade e abrindo o meu próprio negócio. Eventualmente, futuramente, né, é o que eu pretendo fazer. Por enquanto, eu tô só estudando e trabalhando na empresa da minha mãe. Outro motivo que me fez tomar a decisão foi foi na metade do ano passado, nas férias, que eu peguei 3 semanas de férias, e foi justamente na época do aniversário da minha filha, e foi quando eu passei 3 semanas em casa. Eu tava seguindo uma rotina na minha vida, acordar sempre cedo, 6, 7 horas da manhã, tomar meu café com meu marido, ir pra academia, levar minha filha pra escola, caminhar até a academia, né, fazer meu treininho bonitinho, todo dia eu tava indo treinar, voltar pra casa, buscar minha filha, ver meu marido todo dia, tá ali, tendo tempo de qualidade com a minha família, me fez sentir a necessidade de realmente procurar alguma coisa que me proporcionasse mais tempo em casa com eles. Apesar de eu amar a aviação, apesar de eu amar a minha profissão, minha antiga profissão, né, porque agora eu já não trabalho mais como comissária, amava viajar o mundo, amava o me time que eu tinha no hotel, de cuidar de mim, fazer meu skincare, de escutar minha música, estudar, tudo aquele meu ritual, as coisas que eu fazia quando eu não estava em casa, mas estar em casa pesava mais na balança, era o que eu realmente queria mais. E aí chegou um tempo que eu percebi que a minha filha, ela começou a sentir mais a minha falta, sabe? Assim, nunca foi um problema eu ser comissária, nunca foi um problema pra minha filha. Criança é muito esperta, gente, criança é muito resiliente. Então, a minha filha sempre foi muito resiliente, eu sempre vi que ela se comportava bem, né, comigo longe de casa, quando eu tava em casa, assim. Ela já tinha se acostumado com aquela vida de que a mãe dela era comissária. Até ela ficava falando que ela ia trabalhar comigo no avião e era o que ela queria fazer. Só que começou a ser difícil no momento que ela se acostumava com o tempo que eu passava em casa e ela não queria que eu fosse trabalhar no dia que eu tinha que trabalhar. Havia momentos que era, assim, um pouco mais difícil
Foi quando começou mesmo, dela falar que ela queria que eu ficasse em casa. Ou quando eu percebia que quando eu falava, filha, mamãe tá indo trabalhar. Ela via eu colocando o uniforme e ela simplesmente se fechava. Assim, ela continuava brincando, ela continuava fazendo as coisas dela. Só que ela simplesmente ficava um pouco mais fria comigo. Eu acho que essa foi a forma dela aprender a lidar, né, com aquilo que ela estava sentindo, de que a mãe dela tinha que trabalhar e ia ficar um tempo fora de casa, seja 24 horas, 48 horas. Era mais ou menos uns 2 a 3 dias fora de casa. E ver aquilo me partiu o coração. Então, ver aquilo da minha filha começar a lidar com as emoções dela, né, e simplesmente ter que lidar com isso porque ela assim, iria sentir falta da mãe, mas ela tinha que lidar com aquilo, começou a pesar também. Então, foi uma das coisas que me fez decidir recolher minhas asas e ficar mais tempo em casa com ela. Outro motivo que pesou muito na balança também foi o desgaste físico e emocional. A nossa escala de voos, desde o ano passado, lá por fevereiro e março, foi quando, assim, ficou muito busy. Os voos começaram a voltar, porque os países começaram a abrir as bordas. Foi quando tudo começou a voltar como era antes da pandemia. Só que antes da pandemia, era diferente. Era diferente. Eu não sei, eu ainda não cheguei a refletir, a analisar para poder estar falando para vocês qual que é essa diferença. Mas todos nós, comissários, a gente sentiu uma diferença de que o mundo da aviação pós-Covid mudou, o comportamento das pessoas mudaram e tava um pouco mais difícil, sabe? Até pra gente, porque como a gente tava voando entre 50 e 70 horas lá por 2021, era uma quantidade de horas perfeita. Era o que eu achava perfeito pra mim, pra equilibrar entre a minha vida de mãe, a minha vida de esposa, a minha vida em solo e a minha vida profissional. Porque, como eu falei, eu amava ser comissária, eu amava estar voando, eu amava estar nos hotéis, viajando, conhecendo novos lugares, ou até mesmo lugares que eu já conhecia, mas que eu gostava de ir, né, que eu me sentia bem indo para aquele lugar. Era uma quantidade de horas perfeita, assim, que eu conseguia equilibrar as coisas, que eu tinha um tempo de qualidade em Dubai também com a minha família. Só que quando a escala começou a aumentar as horas de voo, foi quando eu percebi que eu tava diminuindo aquela quantidade de tempo de qualidade que eu tinha com a minha família em Dubai. Além de que eram voos de madrugada que a gente tinha que operar. Esses voos noturnos, gente, assim, é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar, porque eu lembro da sensação de exaustão que a gente sente durante e após o voo. Até mesmo antes do voo, antes de você começar a se arrumar, né? Eu já tava num período, assim, de exaustão físico e emocional em relação a esses voos noturnos. Eu já não tava mais aguentando mesmo, né? Enquanto o seu corpo tá pedindo pra você ir dormir, tipo, 2 horas da manhã, você tem que estar passando lá o e-gate e entrando no briefing pra operar um voo, que você só iria voltar, por exemplo, passar 2, 3 horas da tarde pra casa. Então tinha muito desse desgaste físico por conta desses voos noturnos, por conta de voos que começaram, a maior parte dos voos tava voltando a ficar full, sabe, cheio, não tinha um assento vazio. Então, você lidar com 420 pessoas na econômica, no Airbus, ou 380 e poucas pessoas na Boeing, era uma coisa surreal mesmo. Era uma coisa que eu já sabia lidar, que não tinha problema nenhum, dependendo do voo, dependendo do destino, o perfil de passageiros, mas ainda assim é, de certa forma, desgastante, sabe? Você se sente muito cansado, você fica cansado de ter que interagir com diversas pessoas durante o serviço, você ter que servir para diversas pessoas, mas acho que o pior mesmo foi quando eu comecei a ficar uma das mais seniors na minha grade, que eu era da econômica. Pra vocês que não sabem, acho que eu nem compartilhei com ninguém aqui, mas nem no meu Instagram. Eu tinha conseguido o upgrade para business class. Eu tinha conseguido a promoção para executiva um pouco antes de eu pedir a demissão. Era pra já eu estar operando voos na executiva. Dizem que é um mundo muito melhor, completamente diferente da econômica. Mas, assim, depois de uma coisa, assim, de coisas que aconteceram na minha vida, eu já não via mais propósito naquilo, não via mais sentido, então eu decidi simplesmente ir embora mesmo. Então tem essa parte do desgaste físico em relação ao trabalho de comissário. Se você tem vontade de ser comissário, já tenha em mente de que não é um trabalho, é um trabalho fácil, porque é um trabalho super mecânico. No início pode parecer difícil,
mas no momento que você sabe exatamente o que você tem que fazer e você sabe como fazer o seu trabalho bem, de acordo com aquilo que a empresa quer que você faça, então você, assim, é fácil, não é difícil. Trabalho extremamente fácil, você ganha bem, você viaja o mundo, fica nos melhores hotéis do mundo, né, o hotel 5 estrelas, 4 estrelas, resort, você ainda recebe pra isso. Mas é cansativo, gente. É cansativo operar esses voos noturnos, assim, acho que o pior pra mim mesmo era operar esses voos noturnos. Eu já não tinha mais vontade de operar voo noturno. Eu realmente tentava trocar esses voos, mesmo que fosse um voo assim que todo mundo diz que é horrível, mas se era um voo diurno, pra mim tava ótimo. Eu tava conseguindo conciliar eu conseguia trocar os meus voos. Por exemplo, o meu marido, ele tava trabalhando, né, na academia, ou tinha apresentação da minha filha num certo dia, e nesse dia eu teria um voo que o pouso ia ser 4 horas da tarde e 5 horas eu teria que estar na escolinha. Então eu mantia esses voos, e se tivesse algum voo que não ia dar certo com a nossa agenda, eu tentava trocar. Então, a minha escala de voos se baseava realmente na nossa rotina em Dubai. Claro que havia voos que eu não teria como mudar, mas se haveria possibilidade de trocar, eu tentava trocar, e dava certo, normalmente. Eu realmente cansei, eu fiquei bem cansada, e eu decidi tomar um outro rumo pra minha vida. Também tem o outro fator, que é o desgaste emocional. Esse foi um fator que pesou muito, 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 por conta das responsabilidades que eu tinha. Apesar de eu e meu marido, a gente sempre separar certinho as nossas responsabilidades, e a gente ser uma equipe mesmo, a gente trabalhar junto pra fazer tudo funcionar, ainda assim, eu acredito que pesou muito pra mim a questão da responsabilidade financeira, conciliar a vida de comissária com a minha faculdade, com a vida de mãe, de esposa, né? Então, era, assim, eu já tava saturada mesmo, juntando ainda com coisas, assim, com problemas, a pressão da empresa em certos momentos. Foram coisas, assim, que realmente me fizeram tomar a decisão de sair. Mas é isso, eu não me arrependo de ter tomado essa decisão, porque eu tô em busca de um novo caminho na minha vida. Eu acredito que uma porta se fecha e outra se abre. E agora eu vou em busca de um outro sonho, né? Mas ainda assim eu quero estar compartilhando com vocês tudo que eu vivi na Emirates, lá em Dubai, toda a experiência que eu vivi, posso compartilhar com vocês e posso estar ajudando alguém aí que também tem dúvidas, tem medo, quer se tornar comissária. Eu não me arrependo de ter tomado essa decisão, mas óbvio, eu sinto muita falta, eu sinto falta de Dubai, eu sinto falta da rotina de comissária, eu sinto falta da empresa, eu sinto falta de operar voo, eu sinto falta dos meus jump seats, eu sinto falta de operar galley, mas foi uma experiência maravilhosa na minha vida, que eu olho pra trás com muito carinho, com muito orgulho, assim, das coisas que eu fiz, né, das coisas que eu conquistei, mas que agora é hora de eu conquistar coisas novas pra minha vida. E é isso, gente. Esses foram os motivos. Teve vários fatores, claro, que influenciaram na nossa decisão, mas esses foram os principais. Se você ainda não segue o canal, só clicar aqui no botãozinho de inscreva-se, né, para acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar em relação à aviação, Emirates, dicas. E se você não me segue no Instagram, só procurar lá aqui, o link também tá aqui embaixo. Se quiser fazer algum tipo de pergunta, se tiver dúvidas, vai lá no meu Instagram, faça, que eu vou estar respondendo aí sempre que possível. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!